Eu sempre fico satisfeito de vir conversar com vocês e esse ano, particularmente, estou muito satisfeito. Vamos sonhar juntos. Vamos sonhar que o nosso movimento é forte, é unido, tem prestígio social. Vamos sonhar que o nosso movimento criou um prêmio Nobel, um Oscar do sindicalismo. A cada ano, um conjunto de dirigentes se reúne, esse prêmio existindo, e decidem, no quesito vitória, no quesito avanço, no quesito experiência. Eu estou inventando uma coisa com vocês. Há um prêmio, é o prêmio do sindicato Bom Combatente naquele ano. Prêmio Nobel do sindicalismo. O top de linha. Eu quero dizer para vocês, e tenho defendido isso no Brasil inteiro, que esse ano, se existisse um prêmio Nobel, se existisse um Oscar de sindicalismo, o prêmio Nobel e o Oscar de sindicalismo era o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Esse reconhecimento, ele tem avançado nas próprias reuniões sindicais que acontecem. Como tem avançado? Vou contar para vocês. Eu estava sexta-feira na reunião, no seminário, que a Força Sindical organizou para todos os dirigentes do Nordeste. Então existiam 150 dirigentes de 9 estados do Nordeste. Seminário de 2 dias, exatamente sobre estratégia, balanço, perspectiva, formação, etc. Uma das pessoas que interveio no seminário, falou, foi o Clementino, como presidente da CNTM, da Confederação. E o Clementino fez uma bela exposição. O que ele contou? Ele contou o que andava acontecendo nos metalúrgicos de Curitiba. Porém, ele disse uma coisa que, quando ele falou, foi aplaudido de pé por todos os nordestinos. Ele disse: mas o que nós valorizamos lá é que tudo que nós conseguimos foi à base de mobilização, de luta e de solidariedade. Porque aqui de vocês teve sindicato, e ele apontou, porque os dirigentes estavam lá, teve sindicato que mandou para o fundo de greve que nós criamos, para a greve de 21 dias na Audi, mandou R$500. Mandou o que pôde, mas R$500 representou a solidariedade. Quando ele falou isso, eu juro para vocês, era dirigente sindical, tudo descolado, arrepiou. O pessoal se emocionou, porque entendeu o que o Clementino estava falando. Repara, tem 2 maneiras de contar uma história. Uma maneira é contar com jactância, com vaidade, com antipatia, e a outra maneira é contar a história como exemplo, como agregação, como estímulo. E o Clementino fez desse jeito. E quando ele falou dos R$500 que um sindicato pequeno mandou, ele está valorizando a solidariedade. Aí, em seguida, ao Clementino, falou o secretário-geral da Força, o Juruna. Eu estou contando para vocês, porque isso não saiu no jornal. Aí o Juruna fez uma bela explanação sociológica. O Juruna é muito qualificado. Ele estava inspirado. Ele deu uma aula a respeito dos objetivos da ação sindical e da força. Lá pelas tantas ele diz: e nós temos de reconhecer que hoje o eixo do movimento se desloca para Curitiba. Se a gente para analisar, isso é uma realidade, é um fato. E por que esse fato acontece? Eu quero dizer para vocês
três razões. Três razões. A primeira delas, claramente, é o resultado em si, o número. Vocês conseguiram transformar 3,7 de ganho real não em meta infinita, mas como início de conversa. Ou seja, trabalhamos um valor e estamos conquistando um valor que nesse ano só é superado pelo reajuste do salário mínimo, que é a vitória mais ampla que o nosso movimento teve. Então nós estamos numa situação em que nós obtivemos valores, realidades, números. Agora obtivemos esse resultado, esse valor, esse número, baseado em mobilização. Quero dizer para vocês um pequeno segredo. Eu nunca engoli a tese do chamado sindicalismo de resultado. Porque o sindicalismo de resultado, como conceito, ele evacua, ele esvazia, ele menospreza o caminho pelo qual se chega ao resultado. Porque se o resultado for bom, a ideia é, pouco importa o método que eu vou usar. Mas se eu não sei usar o método correto, eu não vou conseguir obter aquele resultado bom. O resultado aqui dependeu de mobilização. E essa mobilização é um elemento permanente da vida sindical, porque nós sabemos que, pura e simplesmente, nós corremos atrás. Nós não temos ainda o cabo do chicote. A gente corre atrás do prejuízo. A gente corre atrás para tentar resolver um problema e, como se diz, no movimento sindical é assim, resolve um problema, aparecem dois, aparecem três. A gente está sempre tendo que fazer, portanto a mobilização é permanente. Mas eu quero falar uma terceira questão que eu acho essencial. Estratégia. Estratégia. Disposição de luta estratégica. Eu estava comentando com o Sérgio, antes da reunião, eu considero que 2009, para os metalúrgicos de Curitiba, começou no dia 5 de dezembro de 2008. Por que eu tenho essa data? Porque nesse dia, nós fizemos aqui nesse sindicato a reunião com a direção da Renault, que queria, naquela época, demitir trabalhadores porque a crise ia acabar com a economia brasileira. Vocês se lembram que na mesma época, esse caramba dos empresários disse que ia ter 500 mil de demissões, que ia acabar a economia. E nós discutimos com a Renault a seguinte ideia: a crise vai ser curta, ela pode ser enfrentada e ela pode ser vencida. E para isso, nós temos de buscar alternativas. Por isso é que eu digo, se a gente observar a estratégia vitoriosa do ano de 2009, aqui no sindicato começou em dezembro de 2008, quando a gente botou o navio no rumo do se vem a crise, eu vou defender o trabalhador, eu vou lutar para defender os direitos do trabalhador, vou lutar para defender o emprego, e quando melhorar, e vai melhorar rápido, eu vou querer de volta recuperar aquilo que perdi sob a forma de reajuste e ganho de centro. Então, o nosso sindicato está de parabéns. Resultado, mobilização e estratégia. Eu sei que há um problema. Há um problema. Suponha que a gente vai fazer o almoço de domingo da família. A família vai almoçar junta no domingo. Toda família que almoça junto no domingo tem o cunhado chato, tem a cunhada linguaruda, tem o irmão que é zoiudo. Tudo isso, toda a família é assim. Muita sogra, mas tem também a cunhadinha gostosa que a gente está de olho nela. Todo almoço de família é igual. No almoço de família do domingo, tem um filho que anuncia: meu salário melhorou, eu obtive um bom emprego,
eu ganhei tal coisa em relação ao outro. Isso varia a cada domingo, porque no domingo é um que diz que teve a vantagem, no outro domingo é o outro, ou até eventualmente no outro domingo um vai contar uma tristeza. Mas o que é importante é que vitórias conquistadas por cada filho são vitórias da nossa família toda inteira. Estou falando isso porque, repara, nos elementos de estratégia corretos aqui, foi decisiva a ajuda do pensamento do Cid Tudiese. Por quê? Porque ele identificou um processo objetivo, material, real, de deslocamento e fortalecimento das empresas aqui no Paraná. O eixo do dinamismo deslocou para cá. Essa compreensão, entender isso, nos fez entender e acreditar que nós podíamos reivindicar mais, que nós podíamos morder mais. Vamos olhar Metalúrgico de São Paulo. Lá está acontecendo um processo diferente. As empresas estão ficando mais fracas. As empresas estão ficando mais medianas. As discussões se dão com representações patronais que estão representando empresas que têm perdido o dinamismo. Está em discussão, por exemplo, na cidade de São Paulo, um plano diretor que tem como meta, e nós estamos combatendo isso, tem como meta esvaziar a cidade de empresa fabril. Se você está enfrentando um problema de esvaziamento de empresa fabril, você está enfrentando uma situação em que as empresas, elas próprias, estão se debilitando. Eu vos proíbo de lidar com essa vitória como se fosse uma questão de bravata, de jactância ou de vaidade. Nós temos de ser realistas na análise. Há situações diferentes. Temos de ter orgulho do 3,7, mas temos de entender o 2,6 dos metalúrgicos. O que nós não podemos admitir? O que nós não podemos admitir? E aí eu vou contar uma história. O companheiro lá, quando eu entrei, falou: ih, ele fala demais, ele fala demais. Mas é porque eu tenho que contar as histórias. Repara, a CNI é a Confederação Nacional da Indústria. A CNI é a Confederação do Patronato Industrial. A CNI tem sede em Brasília. Ela é presidida por um deputado federal do PDT, Monteiro, pernambucano. A CNI abriu uma sede em São Paulo. Presta atenção. São Paulo tem o maior sindicato patronal forte, que é a Fiesp. A CNI abriu uma subsede em São Paulo. Significa que está havendo divergência do ponto de vista do empresariado entre CNI e Fiesp. A CNI abre a sede e anuncia o primeiro evento sindical de peso da CNI em São Paulo. Está acontecendo agora uma reunião entre a direção da CNI e a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, presidido pelo Sérgio Nobre. Está acontecendo agora, hoje, agora. A notícia dessa reunião, quando veio para os jornais, ela foi dada da seguinte maneira: no dia 30, que é hoje, a direção da CNI e a direção dos metalúrgicos de São Bernardo vão se reunir em São Bernardo para discutir a redução da jornada para 40 horas. Eu vibrei, achei espetacular. Por quê? Dois motivos. Primeiro, São Bernardo até que enfim havia se movido na direção da nossa luta unitária. Segundo, o patronato havia engajado a discussão, porque se topou fazer a reunião. Dois motivos de felicidade. Minha felicidade era prematura, porque no dia seguinte
O mesmo jornal que havia dado essa primeira notícia publicou um desmentido do Sérgio Nobre, que é o presidente de São Bernardo. O desmentido do Sérgio Nobre dizia o seguinte: a reunião do Sindicato de São Bernardo com a CNI não terá como questão relevante as 40 horas. Por quê? Porque nós aqui já temos 40 horas. Acredita nisso? Acredita em mim. Aí o meu mundo caiu. Repara, primeiro, o relator das 40 horas é ex-presidente de São Bernardo, metalúrgico, deputado Vicentinho. O relator das 40 horas. O presidente do Sindicato de São Bernardo diz que esse tema, que o ex-presidente, companheiro de partido, companheiro metalúrgico, trata é irrelevante. Com agravante, é irrelevante porque nós já temos 40 horas. Então eu percebi aí que o Sérgio Nobre, presidente dos metalúrgicos de São Bernardo, não quer dirigir o conjunto dos trabalhadores. Por quê? Quando eu uso o argumento é irrelevante porque eu já tenho, significa que os milhões que ainda não têm vão se lixar. Não tenho nada a ver com eles. Não sou deles. Eles não são meus. Não sou a mesma liga. Eu sou diferente. Esse é o erro que Curitiba jamais pode cometer. A grande vitória que Curitiba teve foi a vitória do reajuste do mínimo em fevereiro. Esse é o lance, o avanço que unifica a massa dos trabalhadores. E o grande empenho que o metalúrgico de Curitiba deve continuar tendo é a luta pelas 40 horas. Digo para vocês, as negociações estão difíceis, porque quando a gente tem uma declaração infeliz como essa do Sérgio Nobre, o patronato se apoia nisso, para encebar. Mas nós vamos persistir na negociação. Esse ano não vai ser possível votar, mas eu digo para vocês, ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos botar na rua a procissão das 40 horas. E se Deus é Pai, no andor dessa procissão vai ter o São Paulinho da Força Sindical. Vamos botar o Paulinho de Santo, compreende? Botar uma auréola nele e vamos fazer esse andor andar pela rua. O andor das 40 horas. Porque esse tema, ele não diz respeito a quem já tem 40 horas praticadas. Ele diz respeito ao conjunto de massa de salário. Casa a luta pelo salário mínimo com a luta pelas 40 horas. Porque é o tema mais generalizado de interesse dos trabalhadores. Você não pode discutir como se fosse uma coisa minha, tua, separada. É genérico. Nós podemos avançar uma negociação em 4 direções. Nós aceitamos, por exemplo, a redução gradual. Pode ser. Gradual significa o seguinte: em tanto tempo vai para 40 horas. E esse tanto tempo, no projeto, ele aparece. 4 anos, 2 anos, 3 anos, sei lá, a ser conversado. Então você vai reduzindo gradualmente. Lá, quando o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, fez 40 horas, ele fez gradualmente. Foi um período em que ia se adaptando. Segunda questão, nós estamos dispostos a negociar, a gente está chamando assim, de alívio fiscal. A empresa reduz e no processo da redução também há uma redução de imposto. Não precisa por hora de dizer quanto, mas a ideia atrai setores do empresariado. Terceira questão, a hora extra não entra na Constituição. A hora extra é uma questão negociada. E quarta questão que a gente pode conversar, no período da transição, aquelas horas diminuídas, elas sejam aplicadas em formação e qualificação. Então, repara, a gente tem ideias
e proposta coerente para esse debate. Nós precisamos engajar esse debate, que somente será engajado se a gente botar a produção na rua, ou seja, se a gente mobilizar. Essa ideia, então, de mobilização. Tema parecido é o do salário mínimo. Nós queremos uma medida provisória que formalize a política de reajuste do mínimo até 2023 e uma medida provisória que dê reajuste às aposentadorias acima do mínimo numa faixa de 80% do PIB, aquela fórmula que está negociada, que foi novamente negociada com as centrais, com a COBAP e com o Sindicato Nacional dos Aposentados. Ainda não houve resposta, mas está engajado nessa direção. Agora, tudo isso só vai acontecer se nós nos mobilizarmos. E temos de fazer o grande esforço, porque ano que vem é um ano de eleição. E esse ano de eleição não é só o ano que se elege deputado estadual, deputado federal, senador, governador. É o ano em que o brasileiro vai decidir sobre uma plataforma de continuidade, de perspectiva, de trabalho e direito, ou demolição disso, ou recuo. Nós vamos ter que decidir isso, no voto. Como não teve terceiro mandato, como não teve golpismo, nós temos de articular o nosso movimento para entrar nessa discussão ano que vem à base de propostas que são as nossas. E fazer isso de tal forma que ali para junho, julho, a gente tenha condições de dizer: nossa plataforma unitária, ou o mais possível unitária, é esse tema, é esse outro tema, ou seja, são aquelas coisas que nós não vamos inventar, que vão emergir da própria vida. Por isso, é que das três condições que eu falei, resultado que nos enche de orgulho e até pode criar uma vaidade, 3,7. Mobilização que tem causado, as pessoas olham com interesse. Nós temos de fortalecer o elemento estratégico. O que significa? Ainda há aqui situações que não são correspondentes ao padrão da vitória de 3,7. Não é só salarialmente, não. Ainda há situações de insegurança do trabalho. Ainda há situações de desrespeito. Ainda há essa trivialização do interdito proibitório, que virou aqui conversa de zona. É o lugar do Brasil onde é mais zoneado esse negócio de interdito proibitório. Então, observe o que eu estou falando. Nós temos problemas sérios a ser enfrentados. Temos de persistir essa estratégia de enfrentá-los e resolver. E temos de qualificar quadro. Uma sugestão que eu faço para o Sérgio e para a diretoria é que, com paciência e inteligência, nós nos aproveitemos de todas as reuniões sindicais que vão acontecer no Brasil inteiro, sem abrir mão de fazer as nossas, para mandar gente nossa para falar olho no olho a experiência que está acontecendo aqui. Exemplo, vai haver uma reunião em João Pessoa, vai um dirigente, manda junto um outro, para ir conversar, para ir explicar, para ir ouvir, para ir tornar a coisa parecida. Eu, por exemplo, estou falando aqui com vocês hoje e tive reunido longamente com o Miguel, que é o presidente de São Paulo. Mandou para vocês um abraço e ele disse para mim: eu estou satisfeitíssimo com as vitórias que Curitiba tem atingido. Estou satisfeito. Naquela linha do filho no almoço que eu falei aqui. Estou satisfeito. É um aprendizado que nós temos que ter. Nós não podemos cometer o erro que eu contei, aquela questão absurda das 40 horas, mas nós devemos trabalhar com afinco, que nós temos ainda problemas a enfrentar, dificuldades. Conto para vocês uma outra história. Nós conseguimos fazer uma reunião com o chefe nacional dos procuradores do trabalho. Eles criaram uma procuradoria, uma coordenadoria nacional dos procuradores do trabalho, tem um presidente, um vice, e tem o procurador-geral do trabalho.
Nós conseguimos fazer uma reunião com esses 3, lá na Força Sindical. Eles foram convidados para aquela política. Nós tínhamos feito a denúncia lá no OIT. Então, aquela história, tapas e beijos. Quer dizer, dá um beijinho, dá um tapa. Tinha dado tapa lá no OIT, agora um beijinho e uma conversa. Eles vieram. O Clementino participou dessa reunião. O Clementino teve a brilhante ideia de levar o doutor Iraci. Então eu só vou contar para vocês o fato. A mesa era retangular, os dirigentes sentados. Aqui na mesa, Paulinho, Juruna e os 3 procuradores. Está entendendo? E ali os dirigentes. Ali está sentado o Clementino com o doutor Iraci e os outros dirigentes. Aí o Paulinho abre a reunião é com os procuradores para discutir os problemas, eles também vão se apresentar, mas antes que a gente fale, e antes que eles falem, eu queria que explicasse a nossa situação para eles, com conhecimento de causa e técnica jurídica, o doutor Iraci. Então foi o doutor Iraci que expôs os nossos pontos de vista. E o doutor Iraci começou: senhores procuradores, os senhores estão cometendo um erro, porque os senhores estão trabalhando juridicamente com uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho, desprezando uma resolução mais forte do Supremo Tribunal Federal. O procurador disse: opa, ou seja, não foi o Iraci que mexeu essa peça. Então você repara, quando a gente diz que o eixo se desloca e que Curitiba começa a ter voz, vez e outras coisas, não é só em campanha, é também nesse saber jurídico. Mas a gente tem que reconhecer que o Iraci pôde pontificar porque nós enfrentamos interdito proibitório aqui muito mais avassalador do que em outros lugares. Então é um tema que a gente tem que resolver. Para terminar, para não alongar, é o prêmio Oscar, é o prêmio S, é o prêmio do sindicalismo. Mas isso não nos deve colocar vaidade. Isso nos deve reforçar a nossa unidade para resolver os problemas que a gente sabe que continuam existindo e, ao mesmo tempo, reforçar a nossa unidade metalúrgica, não cometendo esse erro que foi cometido em São Bernardo, que eu contei aqui para vocês. O problema não é meu, não tenho nada a ver com isso. Não. O problema dos trabalhadores passa a ser crescentemente problema dos metalúrgicos de Curitiba. Porque quanto mais você cava para plantar, mais alto a árvore deve crescer. Você vai para baixo, você fura o buraco para plantar, na ideia de que a árvore cresça para cima. Ninguém pensa em abrir o buraco para a árvore crescer para dentro. Concorda comigo? Você abre o buraco para a árvore crescer para cima.